Boa noite. Esperando a galera entrar, gente, para dar o horário que a gente combinou, tá? Aí eu já starto a nossa aula no mesmo esquema que nós fizemos da última vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uns minutinhos a gente começa. Deixa eu avisar a galera que a gente já está aqui esperando. O pessoal também já pode avisar aí os coleguinhas que nós estamos esperando. Que hoje eu vou falar de por que não ozonizar o PRP. Aqui atrás você diz, né? É Lego. É o gato Lego. Bom, gente, eu vou dando start da nossa aula de hoje. O pessoal vai entrando aí aos poucos. A aula de hoje teve que ser à noite, porque hoje, durante o dia, eu não consegui entrar para a gente conseguir fazer na hora do almoço, como a gente fez da última vez. Então, sei que ficou um pouquinho ruim, mas vai compensar, porque hoje eu estou trazendo para vocês um tema que, assim, cada vez mais está sendo recorrente, né? As pessoas mandam muito questionamentos sobre o PRP e o ozônio, né? E aí, quem me conhece sabe já que eu falo para não ozonizar um PRP. Ah, mas por que não pode ozonizar o PRP? Fulano diz que pode, Beltrano diz que pode. Como vocês já me conhecem, eu vou explicar para vocês A mais B do porquê a gente não vai fazer o PRP com o ozônio. Quer trabalhar as duas terapias? Faz uma terapia num dia, dá um prazo, faz a outra depois. Não precisa ser junto, né? Você pode dar aí um tempo de preparo entre uma e outra para que você consiga aí fazer, tá? Vamos ver se mais gente está entrando.
Gente, meu áudio tá bom para vocês? Porque eu tô tendo que fazer hoje de casa e eu esqueci meu fone lá na clínica. E aí até já peço desculpas adiantados, porque as minhas filhas de 4 patas estão em casa. Em algum momento vocês vão escutar elas gritar. Bem basiquinho, não tem como, tá, gente? Tá com a galera toda aqui em casa aí, vocês já viram, né? Show de bola. Então vamos lá, gente. Essa ideia nossa aí já surgiu com um projeto do ano passado da gente sempre trazer todo mês um tema relevante para vocês, né, sobre o PRP, sobre atualizações, sobre o que está acontecendo. No mês passado, em janeiro, nós fizemos o nosso tema falando do tubo de ACDA, né? Todo mundo já está usando aí. Eu sei que tem uma galera que vem me chamando aqui, ó. Eu sei que o pessoal já está usando, gostando mais dos resultados. Eu também estou amando mais esses resultados já. E hoje eu trago esse tema que é tão polêmico, vamos dizer assim, tá? E aí, dessa vez, gente, eu abri essa aula para mais pessoas. Então, eu coloquei aqui também, mandei, vamos ver se o pessoal vai entrar, para a galerinha que fez o estágio com a gente, o pessoal que fez a aula da INAESP com a gente, né? Então, para poder ajudar todo mundo realmente a se manter atualizado e entender o porquê. Não adianta vocês falarem assim para mim, ó, Thaís, você faz o PRP ozonizado? Eu falo, não faço. Ah, mas fulano faz. E aí? Não é assim, gente. Vocês têm que entender o porquê das coisas. Eu gosto sempre que vocês entendam porquê da minha opinião ser essa, e não é só a minha opinião, é a opinião de diversos profissionais da área que atuam de forma séria com o PRP em si, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E só lembrando, gente, que quando eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo, por mais que eu estou aqui acompanhando no chatzinho no celular, eu vou parar para responder as dúvidas em si no final, tá? Então vocês podem até ir colocando aqui as dúvidas, e aí no final eu vou e respondo todo mundo. Lembrando, quem já faz parte da comunidade do PRP, essa aula depois vai entrar lá também, tá? Vai entrar lá na guia de atualizações. Se você ainda não faz parte da comunidade do PRP, mas você já fez o meu curso comigo no Instituto Menegatti, na minha escola, você tem o link de uma pasta do Drive. Então, lá também vai subir essa aula para você poder assistir. Fechou? Oi, dona Cris. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ela inteira. Aí. Muito bem. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Tá dando para ver direitinho. Então, vamos lá, gente. Por que que eu não indico, não recomendo ozonizar o PRP? Vamos começar a entender algumas coisas primeiro, gente? Assim, ó. Vamos, na verdade, relembrar algumas coisas, né? O PRP, gente, ele funciona porque ele vai manter as suas plaquetas viáveis, os seus fatores de crescimento íntegros, dentro das plaquetas, dentro do seu grânulo alfa, né? Vai estar lá, certo? Qual que é sempre a nossa ideia? A gente captar esse produto riquíssimo e levá-lo de forma íntegra para dentro do seu corpo. O que é o ozônio? O ozônio, gente, ele é um agente oxidante muito potente, tá? Ele tem uma potência muito forte em termos de oxidação. Então, a frase que eu sempre gosto de começar explicando isso é porque o PRP, ele funciona porque as plaquetas estão íntegras. Os fatores de crescimento estão intactos. Então, a gente pensa em muitas coisas para que isso aconteça, né? Qual vai ser a rotação, qual vai ser o tempo, qual vai ser o tubo, quanto tempo coletei, quanto tempo eu tenho para aplicar. Então, vocês sabem já que ela é uma técnica
maravilhosa, mas cheia de detalhes. Como o nosso ozônio tem essa ação oxidante de potência, essa combinação dos dois vai criar um conflito biológico, ok? Dentro desse conflito biológico vão acontecer alguns pontos importantes que vocês precisam entender. Então, a partir de agora, vocês começam a entender o porquê que não se deve fazer. E o primeiro de todos é porque esse ozônio, gente, ele vai gerar um estresse oxidativo que vai destruir a membrana plaquetária. Então, ele gera uma espécie de reatividades de oxigênio, chamado de ROS. Esses ROS, eles oxidam os lipídios da sua membrana. E quando isso acontece, o resultado disso é uma lise celular muito precoce. Entende, gente? Então, a membrana que está ali protegendo, tudo bonitinho, tudo certinho, vai ser totalmente perfurada, vai ser totalmente oxidada. E começa a liberar antes da hora. Os ROS, gente, eles oxidam os fosfolipídios, que vão alterar a fluidez, a permeabilidade. E aí a gente vai ter quem? A ruptura ou até mesmo a ativação precoce. Então, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho uma oxidação dos fosfolipídios, eu tenho uma alteração de fluidez da membrana e eu tenho uma degranulação, gente, me conta uma coisa aqui, cai o botão. Que fator de crescimento que vai entrar no teu corpo? Nenhum. Eles vão ser liberados antes de chegar à sua célula-alvo. Entendeu? Lembra sempre aquela frase que eu falo para vocês nas salas de aula? O PRP é um algodão doce. Tudo capaz de destruí-lo. Não é? O ozônio, molécula pesada, oxida. O primeiro blu que der ali dentro, eu liberei os fatores de crescimento antes da hora. Eles vão estar sendo liberados dentro do seu tubo de coleta, dentro da sua seringa, qualquer lugar, menos no seu corpo. Entendeu, gente? E, para variar, não sou eu quem digo. Isso não é uma opinião particular minha. Não é, gente. Isso se chama base científica. Menos plaquetas viáveis, menor liberação fisiológica do fator de crescimento, eu vou ter o quê? Menos resultado. E as bases científicas hoje, tanto que eu coloquei aqui para vocês 3 artigos, e todos eles eu vou subir para vocês também, tanto lá na comunidade quanto para o Drive, tá? Que falam, que mostram que o ozônio, ele promove uma peroxidação lipídica e, portanto, um dano celular. Mas que fator de crescimento que eu vou ter aí nesse caso? Não vou ter. Não vou ter. Segundo problema, a chamada desnaturação dos próprios fatores de crescimento. Esse ozônio, ele altera a estrutura tridimensional. E aí, com isso, eu vou ter a perda de função biológica. Ou seja, lembra que os seus fatores de crescimento são proteínas. E são proteínas muito sensíveis a uma oxidação. Gente, qual foi a primeira palavra que eu falei no início da aula? Ozônio, uma molécula que oxida, altamente oxidante. Foi isso? Pois é. Então, quando ele faz essa oxidação, ele vai oxidar quem? As estruturas tridimensionais. Quem é a estrutura tridimensional? Proteína. Quem é a proteína? Fator de crescimento. Eu vou ter a perda da função. Eu perdi função desses fatores de crescimento. Olha lá, mais um trabalho, esse feito em 2010. E aí ele mostra justamente que as reações desse ozônio perante aos aminoácidos, eles formam nitrato, amônia, subprodutos chamados carbonílicos, tá? Que contém 1 ou 2 átomos de carbono. Isso seria interessante para a chamada ozoniolise, que é a destruição, né, de um peptídeo de proteína, enfim.
Só que com isso, o que eu vou acabar influenciando aí, na verdade, é na oxidação das proteínas. E essa proteína resulta numa alteração de capacidade estruturária. Tá, gente? Isso aqui foi uma revisão bibliográfica de 2010 que já mostrava isso. Já começou a provar que não se deve fazer esse tipo de mistura de técnicas. Gente, a gente pode misturar o PRP com tanta coisa, né? Quem está aí nos grupos, nas comunidades, receberam essa semana, no da Estética, eu postei um arquivo que eu criei para vocês, mostrando toda a formação do colágeno perante o PRP. Já quem está aí no grupo terapêutico, eu postei o quê? Quais seriam os ativos que vocês podem interagir junto de um PRP e por que seria interessante fazer essa interação? Tá? Então, tem tanta técnica que dá para interagir de uma maneira positiva, tá, gente? Então, sabe a famosa frase, mesmo menos achismo e mais ciência? É o que a gente vive batendo, tá? A gente sempre tem que bater nessa tecla. Mais uma revisão, mais um que mostrou isso pra gente. Essa revisão, gente, ele falou assim no final pra gente. O ozônio, ele promove uma oxidação de lipoproteínas e componentes celulares. Ou seja, ele está reforçando o quê? O papel oxidativo sistêmico. Mais uma vez eu pergunto, mas que fator de crescimento vai ficar vivo com isso? Não vai, né? Não vai aguentar. Tá? Eu vou subir todos esses artigos para vocês ainda hoje, para vocês poderem ter acesso a eles também. Terceiro, tudo bem. Ativação plaquetária descontrolada. Quando você tem uma liberação descontrolada, eu vou ter o quê? Uma regeneração ineficiente. Eu não tenho como ter uma regeneração eficiente junto de uma liberação desorganizada. Gente, isso não tem como. Sabe, o meme não tem como. Não tem como. O PRP, ele funciona quando você libera um fator de crescimento devagar, gradativo. Lembra? Você começa a liberação dele em 24 horas, tem-se um pico em 7 dias. Aí ele começa a responder ao microambiente que foi criado, começa a atuar no timing fisiológico da cicatrização. Ele é lento o seu processo. O ozônio, quando você joga ele pro PRP, o que a gente já sabe é ao contrário. Ele tem uma ativação imediata, uma liberação explosiva. Portanto, menos resposta regenerativa. É como se você pegasse uma criança, põe ela dentro de uma loja de doce e fala assim, ó, tá aqui um saquinho, você pode comer tudo que você colocar aí dentro. Vai caber todos os doces da loja? Não vão. O que vai acontecer com o resto dos doces? Nada. Vai ser eliminado. Não vai ter uma resposta de regeneração eficiente. Então, o que nós já sabemos, isso é muito bem colocado já nas literaturas, é o PRP, plasma rico em plaqueta, funciona muito bem quando se tem uma liberação lenta, gradativa. Libera um pouco, espera o microambiente, timing. Quando você faz esse processo de pico rápido, você não vai ter uma ação de regeneração. Sabe o famoso quem pegar, pegou? Né? Quem pegar, pegou. Sabe a brincadeira da bexiga da minha época, dos anos 80? Estourar bexiga, cair um monte de doce? É isso. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pega mais. Você não vai ter uma resposta positiva. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou dizer agora. Eu não estou dizendo que o ozônio é ruim. Não é isso. O que eu estou dizendo é que combinar o ozônio com o PRP é ruim. Por que vocês não fazem uma preparação desse corpo, dessa região, uma semana antes com o ozônio? Vai lá, faz o ozônio uma semana antes. Aí na outra semana você vai e faz o seu PRP. Olha que ação linda que vocês vão ter. Maravilhoso. Então, o lance é saber em que momento a gente coloca ela. O que a gente tem que entender é que existe muita contradição biológica
quando se coloca essas duas terapias juntas, tá? Esse é mais um artigo que mostra isso. O PRP, ele sinaliza uma regeneração, uma modulação inflamatória fisiológica, enquanto que o seu ozônio, ele é um agente oxidante forte. Ele induz a uma oxidação, a um estresse oxidativo do tipo agudo. Se a minha regeneração, ela depende de um equilíbrio e não de uma oxidação, como é que eu vou fazer esses dois caras funcionar igual, gente? Como que eu posso virar para vocês e falar, não, pode sim, vai ozonizar seu PRP, que você vai ter mais concentração de PRP, de fator de crescimento. Sabe quando eu vou mudar essa minha frase? E eu não tenho problema nenhum em mudar os meus pensamentos. Quem me conhece sabe que a gente está sempre estudando e eu mudo sim as opiniões conforme saem trabalhos novos. Quando sai um trabalho de contagem de plaquetas, de fatores de crescimento, ativos, inativos, oxidados, que compare os grupos. Esse grupo, nós fizemos o ozônio. Aí aumentou tantos por cento. Legal. Nesse outro grupo não fez e diminuiu. Então, a gente precisa, para a gente poder mudar essa contradição aí, a gente precisa de um trabalho sério, de contar fatores, de ver qual fator ficou preservado, qual fator foi oxidado, quantas plaquetas realmente tiveram esse número, esse boom que eles tanto falam, né, de fatores de crescimento presente. Não tem. Não tem. E eu estou dizendo de trabalhos fortes, não adianta a gente pegar qualquer coisinha aí, não. Tá, gente? Então, hoje, os grandes estudiosos da técnica colocam dessa forma. O PRP, ele tem que ser liberado de maneira lenta, ele vai sinalizar alguma coisa, vai começar uma modulação, né? Enquanto que o meu ozônio, não. O ozônio já vai dar uma paulada, o que você está fazendo aí? Entendeu, gente? E não é bem assim que dá para brincar com as duas técnicas. Volto a dizer, não estou dizendo que o ozônio não funciona. Não é isso. O que eu estou dizendo é que essas duas terapias juntas não devem ser utilizadas. E justamente isso aqui que a gente estava falando agora, ó. Falta de evidência clínica robusta. Não existe, até o momento, até a data de ontem, que ontem eu até olhei de novo para ver se vai que tivesse saído algum trabalho, né? A gente não tem nenhum consenso científico sobre isso. Não existe um ensaio clínico robusto que vai me demonstrar que o ozônio vai ser muito superior num PRP, né? O que se tem hoje são chamados protocolos e de forma empírica, sem ensaio científico, sem ensaio clínico, sem nada. Sabe aquela coisa assim? Olha, eu fiz aqui, eu achei que foi melhor. É o achismo, tá? Entendam que a gente está vivendo uma era, gente, onde a chamada medicina regenerativa está muito em alta. Ela está super visível. Eu já trabalho com isso, esse é meu 8º ano trabalhando com PRP. E cada vez mais eu me apaixono por isso. De tão lindo, tão maravilhoso que ele é. E tá vindo coisas, assim, não só dele, mas dos materiais biológicos tão sensacionais, que o que a gente precisa são evidências científicas que provem o que a gente fala. Porque essa regeneração, ela só acontece quando você tem uma bioatividade preservada. Se eu não tenho como preservar a bioatividade ali do meu corpo, como é que eu vou fazer toda a brincadeira acontecer? Não vou. Não vai ter o resultado. E aí, qual que é o problema? Ninguém vai falar assim, ó. Fulano que mandou eu fazer o ozônio no PRP estava errado. Não, ninguém vai falar isso. O pessoal vai falar o quê? Esse negócio aí de PRP não funciona não, viu? Eu já fiz, não senti nada. Entendeu, gente? E não é por aí. Cuidado, eu sempre falo muito isso para vocês, cuidado com quem vocês aprendem certas coisas, tá, gente? Então, assim,
Hoje, como o PRP, os materiais biológicos em geral, está muito em alta, está saindo o professor do bueiro, está brotando o professor do bueiro. Cuidado, vai atrás, vai ver quem é o cara que vai te ensinar isso, o que ele vai falar, o que será que ele tem que pode somar para você. Não gasta o seu dinheiro com qualquer coisa, gente. Cuidado, tá, gente? O que a gente já tem hoje, então, na nossa literatura? Primeira coisa, falando do ozônio, né? O chamado ozônio medicinal, como algumas pessoas gostam de chamar, ele tem um efeito antimicrobiano e ele pode modular uma resposta inflamatória. Porém, isso não significa que ele seja compatível com o PRP. Por quê? Porque são duas terapias de mecanismos distintos que não tem como misturá-las, que vão brigar e que alguém vai sair alguém vai ser machucado, nesse caso vai ser o PRP. O PRP é uma terapia biológica viva. Quando eu falo que eu vou oxidar uma biologia viva antes de injetar essa no meu corpo, eu estou comprometendo tudo aquilo que gera regeneração. Gente, vocês começam a entender que isso não tem sentido? Vocês começam a entender? Não tem sentido. Por que eu vou oxidar um material biológico antes de injetá-lo? Por que não pegar esse ozônio e fazer uma semana antes? Aplica uma semana antes. Tem pessoas que gostam de aplicá-lo local, tem gente que gosta de aplicar a retal, do jeito que você quiser. Mas não mistura. Então, assim, isso aqui é para vocês nunca mais esquecerem agora, tá? Não ozonizar o PRP. Primeiro fator, ele altera a morfologia compatível com a ativação plaquetária. Então, as plaquetas, elas vão mudar a forma e estrutura. E elas acabam sinalizando que elas foram ativadas antes da hora. Desculpa. Ele faz um aumento de agregação e liberação dos grânulos. Gente, o grânulo é o seu carro forte. Lembra dele, o carro forte, que guarda o seu ouro? A plaqueta, elas começam a se juntar e despejarem os seus fatores de crescimento de forma antecipada, fora da hora. Você vai ter liberação de micropartículas dos fatores plaquetários. Então, pequenos fragmentos celulares, mediadores inflamatórios, começam a ser liberados e você indica o que isso vai indicar para mim? Vai acender o botãozinho lá de tá tendo estresse oxidativo aqui, ó. Se eu tenho um estresse oxidativo, eu tenho uma ativação celular. Entendeu? E, para o final, ele ativa de forma precoce a função fisiológica posterior. Vocês lembram que a gente falou que o PRP tem que ser liberado de forma lenta, né? Porque ele começa a ser absorvido em 24 horas, tem-se um pico de absorção, de liberação, em uma semana. Lembra? Quando a gente está falando que eu faço uma ativação precoce, eu estou dizendo que as plaquetas perdem a eficiência. Ai, desculpa, gente, estou meio engasada. Perdem a eficiência quando o organismo realmente for precisar dela. Quando eu colocar ela no lugar específico que o meu corpo necessita, não vai ter. Vai ter só lá uma molécula de água. Né? É que nem as pessoas que pegam, vão pegar lá o PRP e pega toda a porção do plasma. Gente, você não está fazendo PRP, você está fazendo soro de PRP. Porque você está pegando mais o PPP do que o PRP. Então, você liquidifica muito essa situação, não te adianta de nada, é a mesma situação, vocês têm que entender. Portanto, gravem isso. O PRP necessita de uma integridade biológica para ele estar ativo quando entrar no seu corpo.
O ozônio, ele promove um estresse oxidativo, uma oxidação que compromete a sua plaqueta, os seus fatores de crescimento. E isso vai fazer com que o seu PRP não funcione. Ou se funcionar, vai ser muito inferior do que não fazer isso. Entendeu, gente? Então, e volto a dizer, a partir do momento que nós tivermos um trabalho que vai lá, faça um ensaio clínico, veja as plaquetas de uma amostragem ozonizada para uma amostragem não ozonizada, está me mostrando que eu tive preservação, que eu tive mais qualidade, que eu tive aumento, nossa, top! Eu mudo completamente a minha fala. Só que até isso acontecer, a gente tem que partir pela fisiologia. PRP, material biológico vivo. Ozônio gera estresse oxidativo. Como é que eu vou oxidar algo para entrar no meu corpo e falar que aquilo ali vai funcionar melhor? Não vai. E mais uma vez, não sou eu quem digo. Eu tenho já alguns trabalhos que eu mostrei para vocês agora que comprovam isso que a gente está falando, tá? Então, ó, vamos comparar integridade plaquetária. Se você usa o seu PRP puro lá se você tiver no tubo azul, dupla centrifugação, que é o double spin, se você tiver com tubo de ACDA, soft spin, você tem para preservada. O PRP, quando é ozonizado, ele é comprometido pelo estresse oxidativo. A membrana celular, estrutura vai estar intacta no PRP puro. Porém, como eu vou ter uma peroxidação lipídica, eu altero a permeabilidade da membrana. A viabilidade plaquetária nele puro é alto, no ozonizado, reduzido. Liberação dos fatores. PRP puro, tá controladinho, tá ali, ó, bonitinho. Calma, galera, estamos entrando no corpo, assim que a gente traz, a gente já chega causando lá. Quando eu vou ozonizar, eu vou ter uma redução pela oxidação proteica. Produção de ROS não tem no PRP puro, porém no ozonizado se tem. Sinalização de regeneração, PRP puro, natural e eficiente. Ozonizado, alterado. A previabilidade clínica, no PRP puro, você sabe o que você está fazendo, você sabe que vai ter resultado e vai dar tudo bem. No ozonizado, vamos ver, pero no mucho. Entendeu, gente? Então, quanto mais você puder potencializar a sua ação de regeneração, melhor. Nossa, hoje minha garganta tá legal, viu? A eficiência do seu PRP, para a gente poder fechar com chave de ouro isso aqui, ó. A eficiência do PRP, ela depende de uma integridade plaquetária e, portanto, de uma liberação fisiológica de fatores de crescimento. Processos que podem ser comprometidos pelo estresse oxidativo. Tanto que, gente, quando a gente vai fazer um PRP, o que você faz? Você não põe uma dieta, você não tira algumas medicações, você não pede para interromper alguns alimentos. Para quê? Para baixar a oxidação do seu corpo. Como é que eu estou falando que uma terapia que gera um estresse oxidativo vai querer aumentar a integridade plaquetária? Não, não vai. Não vai. É conversa para boi dormir. Marketing. Tá, gente? É marketing. Não é ciência por trás aí da nossa terapia. Aí. Tudo bem, gente? Entenderam? Contem, eu quero saber de vocês. Agora é o momento. Dúvidas e afins, coloquem aí no chat, para eu responder para vocês. E eu vou subir lá vou começar subindo para a comunidade primeiro aqui. Tanto a nossa aula de hoje, quanto a apostilinha de hoje, quanto os artigos que eu estava falando, tá?
Porque né, a partir do momento que alguém virar para vocês de hoje em diante e virar para vocês e falar: ah, porque o ozônio ele é melhor com o PRP. Você fala: gata, não é. Ozônio é bom antes de PRP, uma semana antes. Se você vai gerar uma oxidação num produto biológico ativo, o que você está fazendo? Está matando ele. O que você está fazendo? Placebo. Tá? Ótimo, super entendido, Ana. É, justamente, Juliana, tudo pelo marketing, né? Marketing sem base. Não dá, né, gente? Hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né? É um fato, não tem como, mas é um fato que está na hora da gente mudar isso, né? Porque a gente tem que começar a ventilar o PRP da maneira certa, né? Então, olha, saiu um trabalho, não sei aonde, que ele fala assim, 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 ótimo, vamos lá, né? Vamos testar? Vamos testar, boa. Olha, tivemos uma ideia, se a gente fizer desse jeito, vamos testar? Vamos testar. Agora, sem ciência, como é que vocês querem dar embasamento para um paciente? Como é que você quer vender para RP com sessão a R$ 850, a R$ 1.500 uma sessão de PRP, se você não está nem sequer garantindo o seu resultado? Dá, né, gente? Aí não rola, né? Que bom, Gabi. Que bom que gostou. Dúvida, gente? Me contem. Se vocês têm mais alguma dúvida. Hoje foi mais curtinha, né, a nossa aula. Porque, gente, é uma coisa que, assim, se fala tanto de forma errada, né? Mas para a gente explicar e provar o que a gente está falando é tão simples que eu não vou precisar de 1h30 aqui falando para vocês isso. Vocês viram que, a partir do momento que a gente prova por A mais B, tá aí, né? Combinado? Bom, para quem está na comunidade, qualquer dúvida pode chamar na comunidade. Quem está nos grupos de já alunos pode chamar nos grupos de já aluno. E todos vocês têm as minhas aulas, o meu telefone pessoal, vocês podem chamar por lá também. Tem que ser negável, tem que ser papo reto. Não dá para gente ficar na embromation com ninguém aqui, não. Aqui tem que ser papum na prova, né? Ana, eu vou colocar aqui para vocês, para quem não participa ainda da comunidade, deixa eu pegar ela aqui. A comunidade ela foi criada no final do ano passado, esse ano que a gente está começando a mostrar mais sobre ela, tá? Aqui a gente tem diversos cursos lá dentro. Qualquer um dos cursos que você compra, você está dentro dela. E aí, dependendo do curso que você comprar, você consegue. Tem muitos alunos hoje que estão preferindo comprar a plataforma em si. Então, paga-se um valor como se fosse uma mensalidade e você vai ter acesso a todos os cursos que estiverem nessa plataforma durante um ano. Tá? Então, também é uma outra forma de vocês aí terem acesso à comunidade como um todo, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou começar a subir lá e depois eu já coloco no nosso Drive também. Mas qualquer dúvida que vocês forem tendo, tá aí, você viu que saiu tal coisa? Não vi, manda aqui, deixa eu ver. Bora, a gente vai atrás. A gente está começando agora aí com mais pessoas que têm esse pensamento de científico junto da gente, para que a gente consiga sempre engrandecer cada vez mais aí a nossa técnica linda e maravilhosa do PRP. Tá bom? Gente, próximo encontro vai ser no final de março. Quando estiver mais perto, eu começo a avisar todo mundo de novo, tá bom? Eu ainda não sei o tema. Talvez eu fale do plasmagel, porque o plasmagel a gente também está tendo uma alteração aí, tá? A gente está fazendo aí alguns trabalhos para mudanças de tubo também. Então, se quiserem me sugerir algum outro tema, fiquem à vontade depois, tá bom? Beijo, bom descanso.